Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para a proposta que institui uma nova lei de licitações. O texto em análise foi aprovado no fim do ano passado por uma comissão especial. A proposta cria um novo marco legal para substituir a atual lei de licitações, a lei do pregão e o regime diferenciado de contratações. Também está prevista a exigência de seguro-garantia para grandes obras, e é para discutir esse tema que o Câmara Debate recebe os deputados Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Deputados, sejam bem-vindos. Obrigado, Juliano. Um abraço, Juliano, é um prazer. Começando pelo deputado Augusto Coutinho. Deputado, essa lei de licitações, a 9866, que rege as licitações e que é o terror dos concurseiros, ela foi feita em 93 para adequar as exigências à Constituição de 88, não é isso? Isso. Passados 26 anos, ela está dando conta do recado? Não está dando conta. Eu acho que ela cumpriu um papel. Acho que é uma lei, como você falou, já avizinha 27 anos. Em 27 anos mudou-se muita coisa no mundo, as comunicações são muito mais facilitadas. E essa nova lei, essa nova proposta, é inclusive uma proposta que veio do Senado Federal, que aqui foi formada uma comissão, foi votado um relatório. Eu acho que ela atualiza ao momento de uma forma muito mais simples, mas sempre mantendo o cuidado de preservar o interesse público, que é o mais importante. A gente muitas vezes hoje não sabe, algum tempo atrás uma rede de televisão passava todos os dias na televisão as pessoas com um celular fazendo um selfie dizendo: o Brasil que eu quero é que não tem essa obra parada. E muitas vezes achava que isso é porque o prefeito pegou o dinheiro e não fez, porque se teve alguma malversação do dinheiro público, e não é. Muitas vezes é o processo licitatório que faz com que uma empresa pegue um serviço com um preço inexequível, ela no meio do serviço quer virar a mesa para mudar os preços, enfim, todo esse contexto, naturalmente, não só em obras, mas em todas as áreas que estão envolvidas com licitações, é que essa nova lei ela vem a buscar agilizar esse processo, volto a dizer, mantendo a segurança. Eu acho que é um avanço muito grande. A gente se debruçou, eu tive a oportunidade de ser o presidente dessa comissão na legislatura passada, então eu tenho total convicção que essa lei traz avanços enormes, que vai sair ganhando o Brasil, vai sair ganhando a agilidade do processo público e que as obras que sejam realizadas sejam efetivamente entregues. Deputado Felipe Rigoni, a imagem de parte da população sobre licitações, especialmente depois da Copa do Mundo de 2014, é de que elas engessariam o processo, tornariam as obras mais lentas, sem conseguirem impedir a corrupção, que a corrupção se prolifere. O senhor concorda com essa impressão ou o senhor acha que é uma interpretação? A percepção da população em relação a isso está absolutamente correta. De fato, ela engessa o processo licitatório, o processo de compra pública, ela dificulta, ela atrasa a execução de obras, e das próprias compras, e não conseguiu dar conta do maior recado, que era o que ela tinha que ter feito, que é combater a corrupção. Então, por isso que eu acho que essa nova lei de licitações que nós vamos conseguir aprovar no plenário, ela traz 3 grandes avanços para o nosso país. O primeiro deles é simplificar o processo de compras, tornando mais fácil, mais rápido e mais fácil de controlar. Mais fácil para órgãos de controle saberem o que está errado ou não. O segundo é que ele resolve boa parte dos problemas de obras paradas, que era prazo de medição, prazo de pagamento, e tudo que tem a ver com a licitação em si, está praticamente tudo resolvido em relação às obras paradas. E terceiro, e para mim um dos mais importantes, ela possibilita o governo e o Estado brasileiro de comprar inovação, de ser mais inovador, através de 2 dispositivos principais, que é o diálogo competitivo e o PMI, que é a proposta de manifestação de interesse.
Então, a partir daí, nós vamos conseguir comprar inovação, tecnologia, contratar startups para resolver problemas públicos que nós temos e muito no nosso país. Voltando com o deputado Augusto Coutinho, os dois senhores citaram a questão das obras paradas, né? Como que essa proposta em tramitação tenta resolver essa questão, deputado? Na verdade, a gente, isso já, na minha opinião, já é um problema já desde a concepção da obra. Precisa-se ter um bom projeto, o projeto precisa ser feito, ser bem detalhado, ser um projeto em que a empresa que ganhe, por exemplo, a licitação, ela saiba exatamente o que vai fazer e não no decorrer da obra haja diversas mudanças. Isso já é uma porta aberta exatamente para o conluio, para a safadeza, para a roubalheira. Então, esse é um ponto, eu acho que já se inicia. Outro mais, a gente enfrenta alguns pontos quanto preços inexequíveis que existem. Às vezes a empresa quer pegar uma obra com preço que não consegue fazer a obra e muitas vezes pega dentro do cronograma, coloca os preços iniciais mais vantajosos para si, fatura esse dinheiro e depois vai ao poder público para tentar renegociar esses preços. Esse é outro problema. Então, eu acho que a lei, como disse Rigoni tem ajudado muito nisso. Desde quando chegou aqui, a gente sempre tem defendido essa lei. Rigoni foi um amigo, um colega que se debruçou sobre isso e é um rapaz brilhante e tem conhecimento e tem nos ajudado muito. Mas é uma lei, na verdade, que desperta muitos interesses, não é? Em todos os setores. E que a gente precisa ter muito cuidado para arbitrar isso, tendo o interesse público como primordial, mas também sem fazer certas amarras que a gente venha a não tornar ágil o processo tanto de licitação como de execução de obra. Porque eu costumo sempre dizer que uma obra cara, muitas vezes ao poder público, é uma obra paralisada e não entregue. Às vezes é melhor que você contrate uma obra a um preço justo e que a empresa tenha condição de fazer, de exercer o seu papel, ter a sua lucratividade, o que é natural, e entregar a obra em boa condição, em uma boa qualidade. Então, eu acho que esse projeto, como disse, apesar de muito complexo, e Rigoni aqui foi muito enfático em dizer e em resumir que tem inovações que são muito boas, como essas que ele vai lhe explicar em seguida, que são excelentes assim, nesse processo dessa lei de licitações. Deputado Felipe Rigoni, concluindo na mesma área, se eu não me engano, o projeto, ainda quanto a obras paradas, ele proíbe a administração pública de retardar sem motivos a execução de obras e serviços, não é isso? Exatamente. E além disso, ele faz um negócio que é ainda mais importante. Hoje, dos principais motivos pelas quais temos tantas obras paradas é a dificuldade na medição, ou seja, o executor da obra fala assim, terminei tal etapa. Aí, às vezes, não tem um fiscal, não tem alguém qualificado, não tem um engenheiro capaz de medir na prefeitura, e aí demora-se muito para medir, para avaliar se de fato terminou. Isso a gente está prevendo que tem que estar previsto no contrato da obra a frequência das medições. E depois o prazo de pagamento, que era um outro grande problema, né, do poder público com a contratada. Então agora o poder público vai ter sim um prazo determinado de 30 dias após a medição, para fazer o pagamento. E aí muito menos obras vão ficar paradas. E sim, está proibido a paralisação de obras sem uma justificativa muito plausível. Porque o que Rigoni diz é uma coisa muito importante. Não é só ver, tem que se ver o lado público, ou seja, o gestor público tem de ter a responsabilidade de contratar uma obra e pagar. Não pode chegar e simplesmente não tem dinheiro, não paga, não pode, não mede, começa a inventar coisa para fazer isso. Então, a lei ela também pune esses gestores que não cumprem a sua tarefa, que às vezes também pode ser motivo de que tenha um entrave na obra e que ela não chegue ao final. E tem uma outra questão que é importante que o Augusto comentou anteriormente sobre o projeto, que existe o dispositivo da contratação integrada e semi-integrada, que você pode exigir que a própria empresa faça o projeto básico e o projeto executivo. Por que isso é importante?
porque às vezes a prefeitura ou o órgão público não tem a capacidade técnica suficiente para fazer aquele projeto. Cidades pequenas, por exemplo. Exatamente, Isso. que são 90% das cidades do Brasil. É. E aí ela contrata da empresa este projeto, só que aí fala assim, então a empresa vai fazer o que ela quiser. Não, porque aí você proíbe o aditivo. Então a empresa vai ter que ter uma responsabilidade enorme na hora de fazer o projeto básico e executivo, e aí sim, não vão ter muito mais capacidade de execução de obras. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos conversando com os deputados Augusto Coutinho, do Solidariedade Pernambucano, e Felipe Rigoni, do PSB Capixaba. A Câmara de Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara de Debate está de volta. Hoje, a gente recebe os deputados Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, para discutir a nova lei de licitações. Começando esse bloco com o deputado Felipe Rigoni. Deputado, continuando aqui nos pontos a pontos, né, da nova lei, se não me engano, a proposta amplia a punição por fraudes, né, em licitações e cria punição por sobrepreço e superfaturamento? Exato. Agora, isso só é feito no caso de dolo, ou seja, de um sobrepreço intencional. Porque muitas vezes existem erros mesmo. E o erro não deve ser punido de forma penal. Ele deve ser punido, obviamente, com questões administrativas, recontratação e etc. Agora, a previsão que está nessa nova lei é que, em caso de fraude ou sobrepreço intencional, ou seja, o conluio mesmo, aí sim aumenta-se as previsões penais e sim o gestor e o contratado, que é uma responsabilidade solidária, tem que ser punido. Falando em interrupção de obras, né, deputado Augusto Coutinho, essas medidas tão cautelares dos tribunais de contas, que às vezes interrompem o processo de licitação, a nova proposta, se não me engano, ela fixa prazos para que eles definam definitivamente, julguem isso, né? Porque hoje em dia não existe prazo para isso. Ele pode suspender a licitação e ficar anos a fio. Isso, e eu acho que o poder público ele tem de ter também esse prazo e tem de responder. Né? Se um tribunal intervém num determinado processo achando que tem algo de fraudulento, que ele veja e decida logo. Não é? Porque não pode se esperar, ou ficar se esperando a uma data que o tribunal vença a sua burocracia, que sempre é muito grande no poder público, sim, e que depois isso não venha a comprometer. Ou seja, porque precisa se entender, a gente muito fala de licitações só obras, é lógico que não são obras, mas as obras são as coisas que mais se destacam, vamos dizer, porque são que ficam para a população para serem usadas. Mas muitas vezes, quando você desmobiliza uma obra, você para uma obra, para você voltar a essa obra, é um trabalho enorme, é um custo muito grande. Aí começa a ter desavença entre o custo que a empresa acha que teve de prejuízo em paralisar e depois voltar a obra. Enfim, a gente tentou também dar prazo. Como o Rigoni falou anteriormente, no bloco anterior. Por exemplo, a responsabilidade do gestor público também de medir, de pagar ao fornecedor, ele tem de ter essa responsabilidade. Então, a gente procurou criar responsabilidades para o privado, que vai fazer o serviço, mas também ao público que vai receber o serviço. Eu acho que uma questão além, e também tão importante quanto isso que o Augusto falou, é a questão de como que se julga essas medidas cautelares. Porque, às vezes, por conta de um procedimento errado, de um detalhe ou outro, ou de um sobrepreço que pode ser até pequeno, existem medidas cautelares que podem parar serviços públicos essenciais. Vou dar o exemplo aqui do Hospital do Câncer Infantil aqui de Brasília, que há um tempo atrás, por conta de uma possível ilegalidade na compra de remédios para câncer, fechou-se o hospital. E aí um tanto de criança com câncer, precisando de tratamento, teve que ser realocado. Então, assim, está previsto agora na nova lei que os órgãos de controle, ao definir uma medida cautelar, vão ter que mostrar que ela não afeta princípios públicos muito importantes, como algum princípio econômico, do desenvolvimento regional, atendimento à saúde,
porque senão por conta de uma ilegalidade, que pode até ser pequena, às vezes, você acaba prejudicando as vidas de muitas pessoas. Popular jogar a criança junto com a água da bacia, né? Exatamente. Prosseguindo, deputado Augusto Coutinho, esse seguro garantia para obras também é uma inovação, não é isso? E que pode também diminuir prejuízos, né? É uma inovação. Existia no início, a intenção de que esse seguro fosse integral, ou seja, 100%. Mas aí você não imagina, para a gente chegar a uma composição, ou seja, inclusive com a interferência do próprio Ministério do Planejamento, porque o setor de seguro dizia que não conseguia arcar, ou não tinha condição de arcar com 100%, por exemplo, de um seguro de uma grande obra. E também o setor de construção reagia enormemente à implantação do seguro. Então, eu acho que a gente conseguiu chegar aí a uma composição razoável, que é para grandes obras de 30%, de até 30%, sendo facultativo ao contratante fazer ou não. Eu acho que é um início de uma inovação, acho que é importante. Explicando aqui para quem está nos assistindo. O que é o seguro? É o seguinte, então, se a empresa está fazendo uma grande obra, ela paralisa a obra, o poder público vai ter ressarcido recursos pagos ou então a seguradora assumirá a finalização da obra. O que é que isso na verdade quer dizer? Isso quer dizer que uma seguradora ela vai ter de ver um parceiro, ou seja, quando ela for assegurar uma determinada obra, ela também vai ser parceira, até mesmo para ver se os preços que estão apresentados são exequíveis para a obra terminar. Por outro lado, nós precisamos também ter o cuidado para que você não crie, através das seguradoras, uma indução de quais empresas elas querem assegurar e, consequentemente, quais empresas elas queriam que ganhasse a obra. Então, você não pode criar esse cartel nem de um lado ou de outro, tem de se ter um equilíbrio cuidadoso, mas efetivamente, no meu entender, um mecanismo importante. Em países vários da Europa você já tem isso e que chega-se a 100%, não é? Ou seja, mas é um início no nosso país, é uma inovação muito grande e eu imagino que vai ser um sucesso. Prosseguindo, então, deputado Felipe Rigoni, o senhor pode falar um pouquinho sobre as modalidades, porque algumas são extintas, né? Essa história de carta-convite, por outro lado a gente cria novas, inclusive uma chamada diálogo competitivo. Explica para o pessoal de casa um pouco sobre elas para a gente. Vamos lá. Bom, algumas são extintas, como a carta-convite, o que eu acho importante, porque por conta da carta-convite, que é assim, poxa, às vezes a gente não tem tantas empresas, então a gente convida aí 3 empresas para licitar. Na verdade, isso era desculpa você convidar quem você queria. Exato. E quem você queria ganhar essa licitação. Eu acho que a principal inovação aqui é o diálogo competitivo. O que é isso? Porque hoje, a 8666, ela exige o seguinte, que para fazer uma compra pública, seja ela objetos, serviço ou uma obra, o poder público tem que saber exatamente o que ele precisa comprar. Então, se eu quero comprar uma mesa, tem que saber exatamente o tamanho, as espessuras, etc., todas as características da mesa. Só que tem situações que você não sabe a solução para o seu problema. Tem situações que você quer comprar uma possível solução, que você não sabe o que é. O que é o diálogo competitivo? Você chama o mercado, e em várias sessões você vai explicando o seu problema. Aí quando você termina a sessão de debates, que aí a gente chama de diálogo, aí o mercado, cada empresa vem com a sua solução para aquele problema. E aí o poder público escolhe se ele compra ou não. Tem várias exigências para você poder fazer um. Primeiro que precisa ser compras de mais de 10 milhões de reais. E para você também garantir que sejam de fato inovações. Agora isso é importante por quê? Por exemplo, a gente não sabe a solução para a educação nas periferias de baixa renda. Você pode comprar isso através de diálogo competitivo, né? Tem obras que nunca foram feitas, que não existe precedente. Aí você faz um diálogo competitivo para isso. Então isso talvez seja a maior inovação. E uma outra que eu acho super importante é da compra conjunta. Então, por exemplo, se o governo de São Paulo compra, sei lá, 1 milhão de canetas por mês,
e o governo de Minas Gerais compra 800 mil, do Espírito Santo compra 350 mil. Aí cada um tinha que fazer uma licitação diferente. Agora vai poder juntar tudo e comprar 10 milhões de canetas num preço muito mais barato, dando escala e eficiência para a compra pública. Porque só para completar o que Rigoni sintetizou muito bem, vai ser criado um portal nacional de licitações. Essa era a próxima pergunta, né? Então, esse portal, o que site com todas as licitações do Brasil, é isso? Gerenciado pelo público, na verdade seria com participação de representantes de prefeituras, me parece que 3, né, Rigoni? De prefeituras, 2 representantes ou 3 de estados e 2 ou 3 representantes da União. Esse portal ele terá um tempo para ser implementado e nele terá todas as licitações que estão sendo executadas no Brasil como obrigatoriedade para que isso seja. E você pode aderir exatamente dentro do que Rigoni falou, dentro desse portal, exatamente no intuito de que o bom gestor que quer comprar a um bom preço, numa boa condição, ele pode fazer de uma forma simples e de uma forma mais barata para o poder público. É uma inovação também muito grande, muito positiva, que eu acho que vai dar certo. Exato. A modernização da lei e trazendo um pouco para 2019, né, deputado? Eu te falei, aqueles 27 anos atrás, a lei 8666, ela você 27 anos atrás, você não tinha a facilidade que tem de internet. Hoje, como você, num Brasil de 5.800 municípios, um país continental, como você chegava no município, no meu sertão de Pernambuco, e muitas vezes um município pequeno que não tinha sequer internet. Hoje todo mundo tem internet, claro, na palma da mão. Né? E a questão das startups que os senhores citaram entra aí, então? Entra no diálogo competitivo, entra na proposta de manifestação de interesse, que é assim, isso é super legal de explicar. Que é o seguinte, uma empresa ou uma organização da sociedade civil vê um problema numa prefeitura, por exemplo. Aí ela faz uma proposta de manifestação de interesse. Fala assim, olha, eu consigo resolver esse problema para você. Monta o projeto e aí a prefeitura ou o órgão público ele pode escolher se ele contrata ali ou se ele faz uma licitação para aquela solução que foi proposta. Então você traz a inteligência coletiva de toda a sociedade brasileira para resolver os problemas do poder público também. Interessante. Eu confesso que eu tinha lido e não tinha entendido completamente a manifestação de interesse. Ele começou a estudar o projeto depois de mim, mas já está sabendo mais do que eu, viu? Deputado, nosso tempo acabou, mas os senhores querem, cada um em 20 segundos, destacar mais algum ponto? Não, eu acho que é um avanço para o Brasil. Eu volto a dizer, nós vamos começar a discutir essa matéria, tá madura, os líderes estão sensíveis a isso. Então, eu e Rigoni, e mais o deputado João Maia e outros deputados, temos sentado muito. Como, Rigoni? O Passarinho também. O Passarinho também, e outros colegas, o Toninho, tem sentado para tentar ajudar. A gente está fazendo isso, quem está querendo contribuir, exatamente porque nós temos o sentimento que é importante para o Brasil a gente vencer uma agenda legislativa e é importante a gente oferecer isso ao Brasil. O dinheiro público bem gasto, ele tem um efeito no desenvolvimento do país muito, muito grande. E a compra pública é a principal maneira com que o dinheiro público é gasto. Então, se a gente fizer com que as compras públicas forem, de fato, eficientes, inovadoras e preocupadas com o que, de fato, tem que ser feito, nós vamos mudar e muito o desenvolvimento do nosso país. E é isso que nós estamos trazendo através dessa nova lei. Muito obrigado aos senhores pela participação. Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Valeu. Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso site câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais.